9 de maio de 2014. Rodada do final de semana do Brasileirão será cheia de clássicos pelo país. Danilo, Luciano e Renato Augusto brigam por uma única vaga na equipe titular do Corinthians para o clássico de final de semana contra o São Paulo, em Barueri. Com um trauma no cotovelo, Luiz Fabiano não treina pelo segundo dia seguido no São Paulo. Mas Muricy Ramalho tem esperança de contar com ele no clássico contra o Corinthians. Quem não joga é Alexandre Pato e o substituto dele é um mistério. No Rio de Janeiro tem Fla-Flu com Flamengo e Fluminense embalados. Preocupado com Libertadores, Cruzeiro deve escalar reservas para clássico com o Atlético no Independência. Alberto Valentim assume o Palmeiras de forma interina. Enfrenta o Goiás amanhã e não quer saber de revelar o time, não. E ainda, Santos vence Princesa dos Solimões, mas não consegue eliminar. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Clássico Paulista, que promete agitar o final de semana no Brasileirão. O São Paulo sem Alexandre Pato e o Corinthians sem Jadson vão se enfrentar domingo às 4 horas da tarde na Arena Barueri. O Timão tem 7 pontos e quer a vitória para se manter na liderança da competição. O Tricolor tem 5 e, se vencer, ultrapassa o Coringão. Quem vai levar a melhor? São Paulo ou Corinthians? Quem vai fazer mais falta? Pato ou Jadson? Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, os dois vão fazer falta. O Jadson estava muito bem encaixado. Acho que o Jadson faz mais falta ao time do Corinthians do que necessariamente o Alexandre Pato para o time do São Paulo. Mas é um clássico marcado por muita rivalidade, um jogo muito interessante de se ver. Pelo menos essa é a expectativa. O São Paulo levou a melhor no último confronto entre as duas equipes, mas pelo momento foram só 3 rodadas, no Campeonato Brasileiro. Mas pelo que a gente tem acompanhado do Corinthians na Copa do Brasil e nesse começo de Campeonato Brasileiro, e o São Paulo também nas duas competições, para mim, eu devo dizer que considero o Corinthians favorito. É um leve favoritismo, mas é o favorito. E para você, Flávio Prado? Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Eu acho que o Corinthians tem só uma vantagem. Ele não trabalhou durante a semana, não jogou durante a semana, e o São Paulo jogou. Então, ele teve mais tempo para treinar. Então, mas não sei se isso chega a ser uma vantagem. Pode ser. Acho que o nível técnico do Campeonato Brasileiro nessas primeiras 3 rodadas foi muito baixo. Não dá para a gente dizer que um está melhor, é uma coincidência de ter feito um gol num jogo ou no outro. E eu espero sim que esse clássico seja muito legal, porque está tendo muito jogo feio. E ajudaria muito se o Jadson e o Pato jogassem, seriam grandes atrações. Em cima da pergunta que a Michele fez para você, eu entendo que o prejuízo é muito parecido dos dois. O Pato já está mais entrosado, o Jadson começou muito bem, agora já nem tanto. É ainda uma fase de entrosamento, os dois vão fazer falta, mas o jogo vai perder. Poucas atrações e duas desse porte não vão jogar, complicado. Eu me lembro do que aconteceu na UEFA, por causa do Courtois. Porque por contrato não poderia enfrentar o Atlético de Madrid nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. E aí a UEFA definiu, vai jogar e ponto final. Eu acho que o Alexandre Pato não foi para o Corinthians? Acabou, ou melhor, para o São Paulo? Tem que jogar, assim como o Jadson. Os dois deveriam se enfrentar. Seria muito mais divertido, muito mais interessante. Se temem o pior numa transação como essa, simplesmente não façam. Agora, fez... Peita, banque. Aí falta, eu ia falar um palavrão, falta coragem. Não, falta visão de mercado. Para ser bem simples, como é que os caras não sentem a importância do lado de mercado mesmo, do espetáculo no todo. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Para você, quem é favorito no Clássico São Paulo-Corinthians ou você acha que não tem favorito? Acesse e vote resultado no final do programa de hoje. Copa do Brasil, o Santos venceu, mas de novo não convenceu. Depois de um começo arrasador, marcando 2 gols em menos de 10 minutos, o Peixe parou em campo. Viu a esforçada equipe do Princesa dos Solimões fazer um gol numa incrível falha do goleiro Aranha e quase chegar ao empate. Veja como foi. Como o próprio Oswaldo de Oliveira disse, o Santos teve 20 minutos de bom futebol ontem na Arena Amazônia. E foi exatamente neste período que a equipe conseguiu os 2 gols. Primeiro com Gabriel, aos 5, e depois com Alan Santos, aos 9. O resultado, logo com 10 minutos, já eliminava a partida de volta. Mas o que ninguém esperava foi o empenho do Princesa dos Solimões no segundo tempo.
A equipe da casa voltou com tudo e chegou ao gol bem no comecinho com o Branco, contando também com uma ajuda do goleiro Aranha. E ficou assim, Princesa 1, Santos 2. O jogo da volta acontece na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro. O Santos não complicou nada, nós tínhamos um adversário pela frente. E nós temos que respeitar o adversário também, né? Nós tentamos manter o resultado, manter a vitória, mas temos que levar em consideração que o time da casa aqui, muito motivado, talvez jogando o jogo mais importante deles. Então, nós temos que admitir que quando a gente encontra esse tipo de adversidade, o jogo sempre fica mais difícil. Como é que você recebe essa informação? Um jogador que aqui no Brasil sendo contestado e lá na Espanha surge essa informação de interesse pelo Damião? Não recebo, não soube de nada. O clube não me falou nada disso. Para mim isso não tem o menor efeito no momento. Bom, por partes, dentro daquilo que a gente falava do nível do futebol que infelizmente se joga hoje no Brasil e muito especificamente no estado de São Paulo. O pior é isso mesmo, quer dizer, o Princesa de Solimões engrossou o jogo. E tem sido uma constância isso. O São Paulo para passar pelo CRB, aquele 3-0, não retratou o que foi o jogo. O próprio Corinthians, quando eliminou o jogo lá contra o Nacional, não foi aquela coisa maravilhosa. O Santos já teve que fazer um segundo jogo. Infelizmente, o nível está muito parelho mesmo. Só que não é que os de lá de cima melhoraram. Os daqui é que caíram e caíram muito. Essa história do eventual interesse do futebol, eu acho que é o inglês, né, pelo Leandro Damião, e que pagaria 12 a 13 milhões de euros, se sou eu, faço correndo. Mas aí o Santos perde uns 10 milhões, né? De reais com essa Aí fez um negócio horroroso, né? Se ficar com o Leandro Damião, lá na frente pode ter que pagar 42. Tinha ouvido também da proposta do Atlético de Madrid. Né? Atlético de Madrid, você tem razão, porque ele já vendeu, praticamente já vendeu. O Diego Costa. Exato. Seria um substituto para o Diego Costa indo para o Chelsea. Eles têm conseguido repor bem esse jogador, né? O Higuaín, depois veio o Falcão Garcia, agora veio o Diego Costa. Eu acho que teria que fazer. E conversar sobre esses tais 10 milhões aí, que realmente foi um negócio. Quem achou que o negócio do Neymar foi ruim, e foi, esse aí é inexplicável. Pelo menos estamos falando de Neymar, né? Agora estamos falando de Leandro Damião e os números não batem, é impressionante. Se você comparar os valores, é algo que o Corinthians pagou pelo Alexandre Pato. Equivalente, né? São valores equivalentes, quer dizer, enfim. A diferença é muito grande de um para o outro, né? Sobre o resultado, concordo com você, Flávio. Retrata, aliás, veja só. O Campeonato Brasileiro eu reputo um dos mais equilibrados do mundo, se não o mais equilibrado. E isso garante uma disputa pelo título, você tem uma alternância entre os campeões que sugere algo muito interessante. E é uma característica do Campeonato Brasileiro que é interessante. Mas, por outro lado, esse equilíbrio não mascara o baixo nível técnico. E concordo com você, a gente está vendo uma queda abrupta dos times grandes. A gente viu aí o Ituano campeão do Campeonato Paulista, campeão paulista, o que já mostra uma queda, né, dos grandes clubes, e aí o sufoco tem passado. Eu, sinceramente, ontem disse aqui... Não classificou ninguém para a Libertadores. Pois é. E tá feia a coisa agora. Não classificou na Libertadores e nas quartas de final a gente só tem o Cruzeiro e ainda com chance de ser eliminado. Não, eu estou falando especificamente de São Paulo. Eu sei, não, mas do Brasil inteiro, E considere-se que, por exemplo... O jogador médio brasileiro ganha 10 vezes mais que o jogador médio da Argentina, por exemplo. Então, os números são a única coisa grandiosa que nós temos no futebol brasileiro no momento. Acho que, assim como a nossa economia já viveu um momento no oásis, está em queda, acho que vale para o futebol também. Eu não tenho nada contra pagar altos salários, não, desde que o cara corresponda. Agora, se o Santos é muito parecido com o Princesa de Solimões, São Paulo parecido com o CRB, o Palmeiras parecido com o Sampaio Corrêa, não há nenhuma razão para você ter essa disparidade de salários. Na outra partida desta quinta-feira pela Copa do Brasil, Londrina garantiu vaga na próxima fase ao empatar com o Barueri fora de casa por 3-3. Como a primeira partida terminou em 0-0, os gols marcados fora de casa classificaram o clube paranaense, que agora espera a definição do adversário, que sairá do confronto entre Santos e Princesa dos Solimões.
Duas partidas completaram ontem os jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Na Colômbia, o Atlético Nacional de Medellín decepcionou os 40 mil torcedores que lotaram o estádio Atanásio Girardot e perdeu do Defensor do Uruguai por 2-0. Já no estádio La Fortaleza, em Grande Buenos Aires, né, onde o Celso é pertinho de onde ele tem a casa dele, Lanús e Bolívar empataram em 1-1. Veja os gols. Na Argentina, o Lanús começou o jogo contra o Bolívar a 200 por hora. E logo aos 7 minutos, Blanco fez o pivô e Benítez bateu forte para abrir o placar, 1-0. O placar ficou assim até os 46 do segundo tempo, quando Ferreira decidiu acender a bomba e olha o que aconteceu. Um golaço do time boliviano que agora joga por uma vitória simples ou um empate sem gols para avançar. O jogo decisivo acontece na próxima quinta-feira, na altitude de La Paz. Olha, estou surpreso com esse time do Bolívar. Já foi um dos responsáveis pela eliminação do Flamengo. Avançou para as quartas de final, que já foi um feito histórico, e deu um passo enorme rumo às semifinais. Quem empatou na Argentina em 1-1, marcou gol fora e vai jogar tendo a altitude como grande trunfo. Esse time entojado desse Lanús aí, né? Não vou muito com a cara desse. Não vai do Lanús? Não vou, não. Time entojado. Olha aqui, apesar do Atlético Nacional ter perdido por 2-0, e é claro, é quase impossível virar, mas eu ainda espero um pouco. Você ainda espera? O único time que está jogando futebol nessa Libertadores tinha o Grêmio e o Atlético Nacional. Agora o Atlético Nacional está jogando bola, joga bonito, joga legal, tem um técnico super moderno. Estou torcendo muito pelo Atlético Nacional. Até por isso, né, para mostrar que uma coisa bem trabalhada merece passar. Eles já fizeram essas coisas, né, na primeira comecinho da Libertadores, tomaram de 3 do Grêmio, andaram pendurados, foram buscar resultado. O meu time no Uruguai é o Defensor, os Ninhos de Parque Rodó. Cometa de la Farola, é o meu time que eu mais simpatizo lá. Só que dessa vez eu vou trair os meus amigos do Cometa de la Farola, lá, os Ninhos de Parque Rodó, os meninos do Defensor. Eu acho que o Atlético Nacional ainda pode conseguir o resultado. Ele é mais time do que o Defensor. É que dias no futebol são difíceis. Mas a festa pelos alguns jogadores do Defensor do Uruguai foi fantástica. Vazaram fotos na internet, eles com lasticas, comemorando muito. Foi uma festa mesmo. Tem um grande compositor. Com todo o apelo tem um sexual. Grande compositor uruguaio chamado Jaime Ross. Ele é maravilhoso, equivaleria ao nosso Chico Buarque, amante do futebol, e ele é apaixonado por esse time, pelo Defensor, que é violeta, né? Ele tem a cor violeta. E ele fez um hino para esse time, que é cantado pela torcida, que não é uma grande torcida, mas é um time assim muito simpático. Como diria a nossa Michelle, até pela corzinha da camisa, né? É um Juventus. Só que ele continuou muito forte, sabe? Mas é um time pequenininho que cresceu e se manteve, vamos dizer assim. Agora eu fico imaginando, já pensou essa semifinal de Libertadores com Bolívar, Defensor, São Lourenço e Arsenal de Sarandi? Culpa dos incompetentes daqui, né? Que não estão sabendo fazer. Mas o Cruzeiro não está fora da parada, não dá para brigar. Domingão, a partir das 9h30 da noite, nós temos um encontro marcado no Mesa Redonda Futebol Debate com a cobertura completa da rodada do Campeonato Brasileiro e dos clássicos. As nossas equipes estarão na Arena Barueri para mostrar o que de melhor vai acontecer no choque rei entre São Paulo e Corinthians, e tem também todos os detalhes do jogo do Palmeiras contra o Goiás. A primeira partida do Verdão, sem Gilson Kleina no comando do time. Além do nosso super time de comentaristas que você já conhece, nós teremos a presença do treinador Emerson Leão e personagens do Majestoso. Flávio Prado, não tem jeito melhor, né, de terminar o domingo assistindo aí o Mesa Redonda. Vai ser muito legal. Bom, tem convocação de seleção, tem inauguração do... Como é que é? Itaquera Stadium. Hoje eu vi uma placa Itaquera Stadium, então eu respeito o que a Viva fala. Uma placa verde, escrito Itaquera Stadium. Se fosse Itaquerão, então, seria Big Itaquera. Não é Itaquerão, é Arena de Itaquera. Não, Itaquera Stadium é pejorativo. numa placa verde. Esse é o detalhe. O que mostra que o Corinthians, primeiro ia ser Arena São Paulo. Agora Itaquera Stadium, com uma placa verde, demonstra que o Corinthians é um time do povo mesmo. Toda a placa é verde. Todo mundo, e a camisa do Palmeiras também. Todo mundo vendo que o Corinthians, ele tá aberto a todo mundo e tal. Então eu acho que foi muito bacana. Agora, brincadeiras à parte, o negócio do name right do Corinthians está para sair, hein? E é grana alta. Opa! É grana alta. O Andrés esteve lá
nos Emirados, deu a impressão que não deu em nada, deu sim. Inclusive o Ronaldo Gordo nem vai jogar amanhã no jogo dos Corinthians contra Corinthians, porque ele está lá para fazer. Vem coisa legal para o Corinthians. Mas na Copa do Mundo é Arena São Paulo ou Itaquera Stadium com placa verde. Você pode escolher. A propósito, já que você está falando de Copa do Mundo, eu vou aproveitar o gancho aí, porque repercutiu hoje, Flávio, mais uma entrevista do Jerome Valk. Hoje ele concedeu uma entrevista lá na Suíça e durante a coletiva ele orientou os turistas, dizendo que, para que eles entendam que o Brasil não é a Alemanha. Boa, que ele falou, agora ele descobriu a América. E que eles precisam de certos cuidados. Isso é verdade. Entre eles, por exemplo, programar tudo, marcar hotel e nada de chegar com mochila achando que vai poder andar a pé para lá e para cá para fazer as coisas. Não vai. Primeiro, por causa da questão da segurança. Não está errado. Mas esse imbecil, se você fizer isso na Alemanha, é a mesma coisa. Você tem que marcar hotel. Não, mas você pode se deslocar com calma. Né? Mas você pode se deslocar com calma, a pé, para achar um lugar para você ficar, sem riscos. Aí ele orientou, nada de dormir na praia, senão você corre o risco de ser roubado. Nada de dormir no carro, senão você corre o risco de ser roubado. E se você chegar Nada de passar na porta da FIFA, você pode ser roubado. E se você andar a pé, tem que tomar cuidado que você não tem trens, não tem metrô, não tem ônibus, quer dizer, então é muito mais difícil para você deslocar. Eu acho que são considerações, Flávio, que por mais que doam essas considerações, que firam o orgulho do brasileiro, é uma realidade. Olha, Celso, e o Brasil teve 7 anos para melhorar essa condição. E 7 anos para melhorar, não só para quando o turista vem para cá, mas para que a gente também tenha acesso a um transporte melhor, a uma situação melhor. Então, eu sei que muita gente vai reclamar do que disse o Valk, mas eu tenho que concordar com ele tem razão. E esse alerta tem que ser feito. O problema todo é que, primeiro, o senhor Jerome Valk não tem nem idoneidade moral, financeira, nada para falar nada disso. Ele não tem. A FIFA, o senhor Joseph Blatter, o chefe dele, o dono dele, não tem idoneidade moral para falar isso. Nós estamos falando de um dos órgãos mais corruptos da face da terra, que se chama FIFA. Outra coisa, a Copa veio para o Brasil, e eu sou o cara mais contrário à Copa do Brasil, sempre falei isso. A Copa veio para o Brasil por uma negociata do senhor Jerome Valk com o senhor Ricardo Teixeira e João Avelange, porque eles estavam. O seu Blatter ia perder a eleição para um camaronês, e aí o Ricardo Teixeira com o João Avelange resolveram comprar votos dos países menores via Catar, via presidente do Catar, o Mohamed Rahman. Compraram os votos, derrubaram o africano na base da safadeza, da corrupção. Como presente, o Ricardo Teixeira recebeu a Copa do Mundo, ele e o Avelange, para fazer as negociatas que eles estão fazendo com estádios faraônicos, etc. Padrão FIFA significa grana no bolso desses pilantras. E entre os pilantras está o seu Jerome Valk. Eu vou sempre criticar, falar mal e vejo todos esses problemas aqui. Mas não na voz desse bandido. Um bandido desse não tem direito de falar da gente, não. Eu falar é uma coisa, esse bandido falar é outra, porque ele faz parte dessa grande negociata. O Brasil não tem condição e não tinha quando eles armaram esse esquema para pagar pelo Ricardo Teixeira pela corrupção que ele armou para ferrar o cara da África. E depois eles brigaram porque o seu Ricardo Teixeira cresceu e quis levar ele diretamente, elegeu o Bin Rahman ou o próprio Ricardo Teixeira. E aí eles romperam e o Ramon foi expulso. Então essa é uma grande negociata, uma grande mutreta, e é inadmissível que um picareta desse porte fale mal do Brasil. Vai falar mal da mãe dele. Bandido não pode falar mal da gente, não. Nós falamos, nós cuidamos da nossa vida. E outra coisa para abordar essa coletiva, só para encerrar, ele disse também que há 12 sedes para essa Copa do Mundo, atendendo a um pedido do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Série B, a rodada começou na terça-feira com a vitória do Boa Esporte sobre a Portuguesa. Veja os jogos que completam a rodada neste final de semana. Hoje, às 9 da noite, o Vila Nova tem compromisso com o Icasa. Amanhã, às 4h20 da tarde, o Joinville pega o Náutico. O Sampaio Corrêa tem pela frente a equipe do Avaí. A Ponte Preta faz o confronto diante do ABC de Natal. O Santa Cruz tem encontro com o Luverdense do Mato Grosso. O América Potiguar enfrenta o Atlético Goianiense. E o Oeste de Itápolis vai até o Rio de Janeiro visitar o Vasco. Às 9 da noite, o Ceará joga contra o Paraná Clube. E fechando a rodada, o Bragantino recebe o América Mineiro. A Portuguesa só entra em campo no próximo final de semana com vontade de correr atrás do tempo perdido na Série B. Nesta semana, a Lusa se livrou de uma punição mais severa pelo abandono de campo na estreia da competição. Adriano Dolfi foi ao clube ver como o grupo de jogadores encarou o julgamento no STJD.
A promotoria do STJD defendia a exclusão da Portuguesa por causa do abandono de campo na partida em Joinville. Fato que isso não aconteceu, a Portuguesa, porém, perdeu os 3 pontos do jogo, foi obrigada a pagar uma multa de R$50 mil. O presidente da Luz, inclusive, também terá que pagar uma multa e o técnico Argel Fux pegou uma pena de 4 jogos de suspensão. Fato é que agora o clube pode pensar exclusivamente na Série B, próximo jogo, dia 17, contra o América de Natal. O capitão Coutinho, aqui ao meu lado, eu queria que você falasse de tudo isso que envolveu a Portuguesa e agora o time pensando exclusivamente na disputa do torneio. Coutinho. Boa tarde. Isso daí complicou a gente um pouco, mas agora já foi decidido, espero que esteja terminado por aí. Temos agora os jogos em casa, vai ser importante para a gente. Jogamos aí 3 jogos fora em casa até agora, então a gente precisa começar a somar pontos, vencer, porque a competição é difícil, é importante e começar bem é sempre interessante. Pois é, teve essa questão do rebaixamento à Série B, teve essa questão também do abandono de campo em Joinville. Você acha que tudo isso envolveu o desempenho do time dentro de campo? Acho que nós jogadores não. Tomamos gols aí que nos custaram pontos importantes, mas o time tem se comportado bem, tem jogado com intensidade boa. Lógico que essa confusão aí fica ruim, se programar, ficar ruim até mesmo para saber no começo da competição onde a gente ia jogar, mas nossa cabeça está voltada para a Série B, pelo menos foi isso que nos passaram desde o começo, e a gente tentou fazer o melhor. Agora já decidido, já definido, que a Portuguesa está na Série B, vamos tentar subir, conseguir nosso acesso dentro de campo. Agradeço aqui ao Coutinho. Portuguesa, lembrando, volta a campo apenas dia 17, partida no Canindé, contra o América de Natal. Do CT do Parque Ecológico, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Meus amigos, o julgamento da Portuguesa, nesse caso aí, foi outra picaretagem, outra mutreta. Da mesma maneira que foi uma mutreta, que teve nego da Portuguesa que levou grana para se vender, para botar o Everton sem que ele soubesse, sem que o técnico soubesse, para a Portuguesa ser rebaixada, para beneficiar, que o beneficiário foi o Fluminense, isso que era o Flamengo, não sei, mas beneficiar o Fluminense, com a armação passando para o STJD, esse julgamento também foi uma mutreta. No final de semana, eles foram aqui na Federação Paulista de Futebol, dirigentes da Portuguesa, pedir pinico para o senhor Marco Polo e para o senhor Vicente Cândido. Marco Polo não os recebeu, porque já teria dado uma garantia para eles jogarem a Série B, que eles voltariam. Como eles não entraram em campo lá em Joinville, o Marco Polo não recebeu. Mas mandou uma comissão. Foi lá Vicente Cândido, político, para conversar com os caras, bater papo. Quando eles foram para o julgamento já estava armado. A Portuguesa teria que ser rebaixada. Não foi rebaixada porque foi outro julgamento armado. Aquele primeiro foi armado para ferrar a Portuguesa e botar o Fluminense, e esse eles armaram também para deixar tudo como estava. O objetivo inicial tinha sido conquistado. Mas não houve bom senso, nada. De novo foi julgamento mutretado. O STJD não merece o menor respeito. Hora de falar da Série A. 3 partidas amanhã e 7 no domingo completam a 4ª rodada da competição. Veja onde e contra quem o seu time vai jogar. Amanhã, às 6h30 da noite, o Inter recebe o Atlético Paranaense no Beira-Rio. No mesmo horário, o Palmeiras joga contra o Goiás, no Pacaembu. E às 9h, o Botafogo enfrenta a equipe do Criciúma, no Maracanã. No domingo, às 4 da tarde, a Chapecoense pega o Grêmio na Arena Condá. Aí começa a sequência de clássicos estaduais. Primeiro, com o Atlético Mineiro e Cruzeiro no Independência. Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã. São Paulo e Corinthians jogam na Arena Barueri. E às 6h30 da noite tem Bahia e Vitória na Arena Fonte Nova. Completando a rodada, o Coritiba encara o Sport no Couto Pereira. E o Figueirense tem pela frente o Santos no Estádio do Café, em Londrina. No Rio de Janeiro tem Fla-Flu com as duas equipes crescendo na competição. Veja como elas se prepararam para o duelo. O principal clássico carioca acontece nesse final de semana às 4 da tarde com um confronto entre Fluminense e Flamengo. O treinador do tricolor, Cristóvão Borges, e o comandante rubro-negro, Jaime de Almeida, mantiveram um discurso parecido na véspera do confronto. O adversário é do mesmo nível e, pelas características, com toda certeza será um grande jogo.
E viemos de um insucesso, mas estamos tranquilos porque temos convicção do que estamos fazendo. Acredito muito no grupo do Flamengo, respeito, lógico, o Fluminense é um grupo muito qualificado, mas o Flamengo, com o grupo que tem, eu acredito que a gente possa fazer um campeonato muito bom e vamos enfrentá-lo de igual para igual domingo. Na quinta posição do Brasileiro, com 6 pontos, a equipe de Conca, Fred e companhia comemora o fato de poder repetir o mesmo time. Nós temos um posicionamento, uma base e umas características de jogo que com toda certeza será mantida, porque é importante essa coisa da repetição da equipe, podendo repetir a mesma equipe na maioria dos jogos, isso faz com que, para consolidar a forma de jogar. No Flamengo, a vitória de virada sobre o Palmeiras no último final de semana rendeu bons frutos ao time, pelo menos ao jovem Lucas Mugni. Seria uma incoerência tirá-lo da equipe agora, né? Porque ele fez um segundo tempo, foi um dos jogadores que nos ajudaram a reverter aquela situação de perder. Com certeza, dos segundo tempo, de 3 gols, o Flamengo fez 2, ele teve uma participação direta, fez uma atuação muito boa e a gente treinou com ele. Vamos dar uma moral para o menino que fez um segundo tempo muito bom. Vale o mesmo de São Paulo e Corinthians, grande clássico, o Fluminense um pouquinho melhor e o Flamengo aos pouquinhos se acertando. A vitória contra o Palmeiras deve dar moral para o time que não tinha vencido até então, né? E enquanto isso, o Fluminense vem de derrota, né? Quer dizer, o Fluminense começou bem o campeonato, ficou aí 2 rodadas na liderança, já sofreu o primeiro revés, digamos assim, para o Vitória. Em casa, né? Em casa. Mas não tá, o time está bem ajeitadinho. Acho que vai ser um belo clássico. Acho que o Fluminense tem um leve favoritismo pelo grupo que tem, mas o Flamengo... Quer dizer, uma rodada também não dá para dizer que o Flamengo está no melhor momento, né? E pegou um Palmeiras também, que convenhamos, sei lá, equilibrado esse clássico aí, vai. Em Minas, o Atlético Mineiro recebe o Cruzeiro no Independência, precisando de uma vitória para sair de uma posição incômoda na tabela. Atualmente em 17º lugar, o time do técnico Levir Coupe deve ter mudanças na formação. Contra o maior rival, o Galo deve entrar com 3 zagueiros. O grande problema está na frente, já que Ronaldinho Gaúcho sofreu um estiramento muscular e continua sem condições de jogo. Já o Cruzeiro, que está mais preocupado com a Libertadores, não deve usar força máxima no clássico. Com um olho no Brasileiro e outro na Libertadores, assim o Cruzeiro trabalhou nesses últimos dias visando o clássico contra o Atlético Mineiro neste final de semana pelo Campeonato Nacional. Como a prioridade é o torneio continental, o técnico Marcelo Oliveira vai colocar um time reserva em campo. O goleiro Fábio será o único titular, mas isso não quer dizer que o confronto contra o arquirrival não seja importante. A gente tem que tentar concentrar totalmente no clássico, saber da importância dele, né, do que pode representar uma vitória num jogo como esse, o fato de estar jogando com uma outra equipe não nos enfraquece, muito pelo contrário, a resposta tem sido muito boa e o técnico até pode pensar já no jogo da Libertadores, mas os jogadores têm que estar todos concentrados no clássico e inclusive aqueles que estão fora, que não vão participar. E a importância desse clássico pode ser medida pela precaução de Marcelo Oliveira na escolha dos jogadores que serão relacionados para a partida. 2 titulares estarão no banco de reservas. Nós vamos levar o Bruno, o zagueiro, no banco, o Ceará, para ter a opção de laterais. São esses 2 jogadores que vão estar aí compondo o banco. Nas demais posições a gente tem jogadores suficientes. Outro atrativo desse clássico é o reencontro de Marcelo Oliveira com Levir Coupe, técnico do Atlético Mineiro. Tem uma relação de amizade muito boa, é um dos grandes amigos que eu tenho no futebol. Tenho por ele admiração, respeito. É um treinador que eu acho que tem uma combinação de qualidades muito boas, né? Competência no trabalho, é muito correto, muito digno e é um espelho aí quando comecei a trabalhar. Bom, Cruzeiro e Atlético, eu vou de novo falar do calendário, Flávio. Veja só, se você tem um calendário equiparado, bem pensado, até mesmo em termos de América do Sul, eu ainda acho que o mais sensato é você equipará-lo ao Campeonato Europeu. Você não teria, por exemplo, num começo de campeonato, a concorrência de uma fase final de Libertadores. Então você poderia ter um clássico como Cruzeiro e Atlético com todo mundo à disposição.
Quer dizer, seria o mais lógico, lá no final do campeonato, aí se você tiver que fazer uma opção, é uma outra história. Porque você vê, você tem um primeiro grande clássico que deveria movimentar a cidade de Belo Horizonte e o Cruzeiro vai com o time reserva. Claro. É uma escolha sensata do treinador. Exatamente. Né? Ele não tem outra alternativa a fazer. Então, o que perde é o Campeonato Brasileiro, que cada vez mais ele é maltratado. Sobre o clássico, acho que enfim, o Cruzeiro mesmo com as reservas pode vencer o Atlético Mineiro, mas pelas circunstâncias, até pelo Cruzeiro ter um compromisso importante pela Libertadores, o Atlético é favorito. E o Ronaldinho faz diferença, né? No time do Atlético sem jogar, complica um pouco mais. Vamos ver, deve dar, tomara que dê bom jogo também. Cheio de dúvidas, o Verdão recebe o Goiás no Pacaembu, precisando da vitória para tirar um pouco da pressão sobre o time. Certeza mesma que quem comandará a equipe do banco de reservas é o auxiliar Alberto Valentim. Hoje ele conversou com jornalistas, veja com Felipe Sboril. A bola tem que entrar, né, Valdívia? Ultimamente não anda bem assim. Bastaram 3 derrotas consecutivas para a diretoria decretar o fim da passagem de Gilson Klein na frente do Palmeiras. Interinamente, Alberto Valentim chegou e de cara fechou o primeiro treino para a imprensa. Isso não significa nada. No novo Verdão, ainda vai ter muito do antigo treinador. Tem bastante, tem, porque a base, como eu falei antes, a base é do time que vinha jogando. Estou muito atento a tudo. De todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero fazer uma grande carreira como treinador. Alberto Valentim teve a oportunidade de sentar aqui no banco de reservas como treinador apenas por 3 vezes. Foi ainda quando trabalhava no Atlético Paranaense, assumiu o time de forma interina. Sabe que precisa evoluir bastante na profissão, mas se vencer amanhã o Goiás no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro, vai dedicar o triunfo a Gilson Klein. Ele deixou um legado muito grande nesse time aqui. Ele conquistou a Série B com uma campanha excepcional, fizemos um grande Campeonato Paulista, né, mesmo com a derrota depois na semifinal para o Ituano. Era um cara que era muito querido por todos, eu acredito até por vocês da imprensa, que ele tinha um ótimo relacionamento com todos aqui. Né? E primeiro a gente vai dar essa vitória para nós, para a torcida, para a nossa diretoria e futuramente também para o treinador que chegar. O grupo gostava demais do Klein, era muito querido por todos, por isso alguns ficaram sentidos, mas agora é bola para frente. Toda saída ela é muito ruim, porque quer dizer que todos falharam, né? Faltou um pouquinho de todos. Talvez as coisas não estivessem andando bem em relação a clima, como era o relacionamento da comissão técnica com os jogadores. O Gilson era muito querido, era um cara que todo mundo gostava, a comissão técnica toda, é um cara que vinha fazendo um trabalho muito bom aqui, mas que infelizmente não está mais com a gente. Não há pressa, agora é hora de colocar a casa em ordem. Alberto Valentim fica à disposição da diretoria na posição de treinador interino até quando for preciso. Eu tenho certeza que eles vão escolher, eles estão fazendo essa escolha com calma para ver direitinho, para trazer a pessoa certa para o Palmeiras. Eu também, por parte do presidente, do Brunoro e do Omar, me deixaram bem tranquilos a respeito disso para eu pensar único e exclusivamente no time, na preparação do time para amanhã. Enquanto isso, a união faz a força para erguer esse time. Já que a diretoria não anuncia um novo nome, o espaço está aberto para especulações, que vão de Vanderlei Luxemburgo a Ney Franco, Dorival Júnior e até Tite. O que o torcedor quer é que o Palmeiras volte logo a vencer, parando de passar o sufoco que viveu em 2012. Eu não teria abdicado de uma filosofia, o Palmeiras tem que segurar o dinheiro mesmo, até porque a gente está vendo que os outros que estão gastando mais também não estão fazendo coisa nenhuma. Então o Gilson era cúmplice numa situação de vamos diminuir salários, vamos trazer jogadores mais modestos e ele deveria ter um espaço maior. No meu conceito, foi um erro demitir o Gilson Klein. Agora, vamos ver o que vem. Espero que o Palmeiras não fuja da filosofia de diminuir custos, porque o Palmeiras, repito, não está pior que ninguém e o Palmeiras, os outros estão gastando mais, então não há necessidade disso. Fica muito claro que o nível dos jogadores hoje e dos treinadores está muito equivalente. O Alberto não tem nada de bobo. O Alberto foi jogador,
quando parou no Paraná, ele foi para a Europa, ele trabalhou na Udinese, lá fez cursos, foi auxiliar técnico na Udinese e não é bobo. De repente pode ser uma agradável surpresa. É jovem e tal, parou outro dia de jogar bola, mas não é um bobão não é um curioso. Ele sabe das coisas e ele tem uma visão de lá de fora que poucos têm aqui. Ó, Flávio, eu vejo coerência mesmo nessa filosofia que você destacou agora. É que se a gente for trocar em miúdos, não é muito diferente do que pensava o Mustafa Contursi na história do bom e barato. Só que o bom e barato funciona com tempo de trabalho. O São Caetano era um time bom e barato, só que o Jair Pisselli ficou 2 anos lá para montar aquele time que depois começou a brigar. E normalmente não há uma paciência no torcedor e os dirigentes, eles são, na maioria das vezes, eles são muito suscetíveis às cornetagens, às críticas, e aí vira o samba do crioulo doido. Se você vender para a torcida que é um trabalho de longo prazo, com um time mais modesto, que vai se tornar vencedor daqui 2 anos a partir de uma base montada, tudo bem. Agora também não dá para correr, porque é uma operação de risco. Corre o Palmeiras hoje, do jeito que está, ele luta muito mais para não cair do que para brigar por título. Apesar de considerar que existe um equilíbrio muito grande de forças e o Palmeiras não é tão pior que os outros. Com exceção do Fluminense, por causa das picaretagens no STJD, qualquer um corre risco de ser rebaixado, viu? Voltamos a falar do clássico entre São Paulo e Corinthians, domingo às 4 da tarde na Arena Barueri. Cheio de mistérios, sem a mínima preocupação em divulgar a escalação da equipe, o técnico Muricy Ramalho comandou mais um treino do tricolor. Veja na reportagem de Fernando Gavini. São Paulo e Corinthians na Arena Barueri. Para o torcedor tricolor, a lembrança não poderia ser melhor. Foi lá em março de 2011 que Rogério Ceni marcou o 100º gol de sua carreira. Eu vi o gol só, eu vi o gol que é importante pro Rogério e pro recorde dele. E como eu faço parte um pouco dessa história, porque tudo começou quando eu era o treinador. Fiquei feliz por ele, né? Jogador que bateu vários recordes, né? Apesar da boa recordação, Muricy Ramalho queria mesmo jogar no Morumbi. Cada um gosta de jogar na sua casa. Morumbi é a nossa casa, né? Então esse é o nosso prejuízo, né? Mas hoje é normal, né? Todo mundo está transformando os clubes, os campos em arena, porque não se dá para ter estádios grandes para se pagar, então é uma coisa natural, shows, né? Sempre vai ser assim. Além de não jogar em casa, Muricy Ramalho não vai poder contar com o Alexandre Pato. O atacante não está suspenso nem machucado, mas não poderá jogar por força de uma cláusula no contrato de empréstimo feito com o Corinthians. Por mais que do lado do rival, Jadson também não possa jogar, Muricy preferia ver os 2 jogadores dentro de campo. Seria importante os 2 jogarem, porque os 2 estão jogando bem, estão parecidos, então o que ia melhorar é o futebol só, né? Coisa que está devendo ainda, então isso é ruim para o futebol. O substituto de Pato é um mistério. Se optar por manter o esquema com 3 atacantes, Ademilson e Pabon são os candidatos. Se voltar a jogar no 4-4-2, como no começo do campeonato, Bosquilha e Hudson podem aparecer no time. São 4 opções na cabeça de Muricy, mas a maior preocupação é com Luiz Fabiano. O jogador sofreu um trauma no cotovelo no jogo de quarta contra o CRB e não treinou nos 2 últimos dias. A gente tem esperança que o Luiz jogue, né? E claro que estou falando assim como experiência, nada ainda definitivo, porque tenho que ouvir os médicos, que é eles que decidem, né? Mas a gente tem um pouco de esperança. Com ou sem Luiz Fabiano e certamente sem Pato, o São Paulo enfrenta o Corinthians, que vive seu melhor momento na temporada. Líder do Campeonato Brasileiro, o rival não perde e não sofre gols há 7 partidas. E a última vez em que isso aconteceu foi justamente contra o Tricolor, que venceu o Timão por 3-2 no Campeonato Paulista. Faz parte da estatística, mas é outro jogo, é outro momento, é outro campeonato, outro campo. Então muda muito, né? Alguns jogadores diferentes também. No Corinthians, a situação não é tão diferente quando o assunto é quem vai começar na equipe titular. Osmar Garrafa acompanhou a sexta-feira do Timão. Normalmente, o treinamento da sexta-feira é o que define a equipe para o final de semana. Eu disse normalmente, mas quando esse jogo é um clássico, a situação muda de figura. Principalmente quando o Jadson é o desfalque.
Você sabe que a definição da equipe é 45 minutos antes do jogo, como de praxe. Então, não vou confirmar a formação, mas você já sabe que vai ser um dos jogadores que pode desempenhar a função, né? Ou o Luciano, o Danilo ou o Renato Augusto. Um dos três vai iniciar. Se Jadson é desfalque no Corinthians, Pato é no São Paulo. Ambos, por motivos contratuais, não poderão enfrentar seus ex-clubes. E Mano não quis culpar os dirigentes por essa situação, que, de certa forma, esvazia um pouco o clássico deste final de semana. Nós que vamos para dentro do campo, que participamos como técnico, que olhamos mais a parte técnica, sempre queremos que os jogadores joguem. E foi assim que essa negociação foi colocada, ela foi decidida dessa forma. E eu acho que a gente precisa cumprir as coisas que são acordadas, porque também senão fica muito perigoso. Talvez um dia vamos avançar para que não seja mais assim. Mas nesse momento é assim. É claro que as ausências de Jadson e Pato tiram um pouco do brilho do clássico deste final de semana. Mas, com certeza, ingredientes não faltam para apimentar um pouquinho mais a partida do próximo domingo. Quem não se lembra o que disse Mano Menezes sobre o São Paulo ter perdido em casa para o Ituano recentemente no Campeonato Paulista, hein? Resultado que, naquela oportunidade, prejudicou os interesses do Timão na competição. Os deuses do futebol estão lá em cima e eles sabem conduzir bem o comportamento de cada um enquanto a bola rodar lá na frente, né? A partida desse domingo vai marcar o reencontro de Mano com o Muricy. Será que ficaram sequelas daquele episódio? O que passou, passou. A gente colocou as opiniões que todos tínhamos. Foram opiniões diferentes, umas para cá, outras para lá. Mas existe, acima de tudo, um respeito muito grande para um jogo desse tamanho. Se isso está no passado, então Mano Menezes mudou de opinião, certo? Não, eu não quero falar sobre esse assunto, você não entendeu? Já falei sobre esse assunto quando eu queria falar, agora eu não quero falar. Se Mano não quer falar do passado, podemos então falar do presente. Você vai cumprimentar o Muricy? Como é que vai ser isso daí? Tudo tranquilo? Como é que é? Filipão ficou um bom tempo aí sem falar com o Tite. A gente vai ter esse tipo de situação ou não? Geralmente quem toma iniciativa para cumprimentar é o mandante do jogo. Se o mandante do jogo estiver aberto, eu vou estar. Bom, a rivalidade é grande, isso não se nega. Foi pior na gestão André Sanches, que a relação com o São Paulo era muito tumultuada. Depois, agora na gestão Mário Gobi, a coisa melhorou um pouquinho. Tanto que Alexandre Pato e Jadson trocaram de clubes, que era inimaginável 2, 3 anos atrás. Sobre os dois times, além da rivalidade, o Corinthians vive um momento um pouco melhor que o de São Paulo, não é nada gritante, mas... É aquela história, né, Flávio? Não dá para você cravar que o Corinthians vai ser vencedor. Para mim, ele tem um leve favoritismo pelo momento melhor. O que me entristece é justamente o fato de dois jogadores como o Jadson e o Alexandre Pato não poderem jogar por covardia dos dirigentes. Se tiveram peito para negociar o Pato, aferir a possibilidade do Pato jogar no São Paulo e você ter o Jadson na contrapartida, os dois deveriam se enfrentar. Né, Flávio? Seria uma atração bem bacana, maior. Eu entendo assim, essa é a maior rivalidade dos últimos tempos no futebol paulista. Exceção feita esse episódio agora, recente, do Paulo Nobre com o Carlos Miguel Aidar, Corinthians e São Paulo mudam de patamar a vida de jogadores. O cara que vai bem nesse jogo, ele fica marcado pelo lado positivo, o que vai mal fica marcado pelo lado negativo. Ou seja, é um jogo especial, um jogo diferente. Tomara que a bola também seja bonita, bem jogada e realmente não dá para apontar favoritismo, não. Seria muito chute. Queria dar uma outra informação. O Corinthians vai participar de um contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. Quarta-feira é a inauguração da Arena da Baixada. E aí o time Maranhense tinha vetado o torcedor uniformizado porque pelo padrão FIFA você não pode separar. Ótimo. Já voltou atrás.
Lamento. E olha, tem jogador do Corinthians que pode fazer o primeiro gol em 2 estádios FIFA, né? Seria legal. Fim da enquete do site gazetesportiva.net. Favorito é o Corinthians para o clássico de domingo, 46% dos votos. O programa termina aqui. Domingo a gente se encontra às 9h30 da noite no Mesa Redonda Futebol Debate. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Abração, até domingo, 9h30 no Mesa. Tchau.